Olá, meu nome é Fábio Campos e se você está vendo esse vídeo, você foi uma das pessoas que se cadastrou na Semana Mundo do Desenho. Durante essa semana, eu vou te mostrar como você é 100% capaz de aprender desenho artístico, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que não aprendeu a desenhar porque não tem jeito ou dom, ou porque você já está muito velho para aprender desenho artístico, ou porque você só desenhava na escola quando era muito criança, ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar como isso em 99% dos casos não é verdade. Independente se você não sabe nada de desenho, ou se já fez algum curso e não teve os resultados que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que não desenha nem um boneco de palitinho para uma pessoa que faz desenhos de arte fluentemente. E eu vou te mostrar isso da maneira mais rápida e efetiva possível, sem ter que desenhar igualzinho a outra pessoa, sem ter que comparar o seu desenho com outro desenho, sem ter que desenhar algo que não seja a sua própria linguagem, o seu próprio estilo, podendo desenhar hiperrealismo, abstracionismo, enfim, o que você quiser desenhar, sem todas essas coisas que a gente está acostumado a ver em cursos de desenho e que não dão resultado nenhum. E eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou passar para vocês é o resultado da minha experiência pessoal, aprendendo várias técnicas em diversos cursos por anos, além das diversas pessoas que eu ajudei a aprender desenho. De fato, se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual a um dos meus alunos, que depois de pouco tempo de estudo ficam espantados com a eficiência dos métodos que eu passei para eles. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rapidinho no que essa aluna minha falou depois de 2 meses de estudo. Oi, meu nome é Nancy Tardan e eu vim aqui para falar para vocês sobre a oficina digital de desenho livre do professor Fábio Campos. Eu sempre desenhei durante a minha vida toda, mas um desenho técnico, né? Planta de arquitetura, planta baixa e tal, um desenho muito duro. E sempre gostei muito de pintar, sempre pintei e nunca desenhei. Eu tinha uma dificuldade enorme para desenhar. E quando eu conheci o curso, a oficina, eu fiz a oficina e vou dizer para vocês, não tem quem não consiga desenhar. Fábio é impressionante, os hangouts são maravilhosos, você envia o desenho, ele comenta, discute, vale a pena. Se você quer desenhar, não perca essa oportunidade, faça a oficina digital de desenho livre. Tchau. Eu sou o Fábio Campos e eu comecei a estudar desenho há 30 anos atrás. Por incrível que pareça, eu comecei estudando por conta própria. Desde muito cedo, quando fazia desenhos dentro da sala de aula, na escola que eu estudava, para me divertir com meus colegas. Quando eu fui fazer vestibular para design gráfico, eu, que era o cara que desenhava na turma, fui chamado por outros colegas que queriam fazer design, para eu ensinar desenho para eles, por causa da prova de habilidade específica em desenho. Como eu não era professor, conversamos com o professor de arte da escola, que deu um curso para quem queria fazer vestibular para design. Mas o curso era muito básico e até era um pouco chato. Eu já sabia desenhar, então não frequentei as aulas de desenho na escola. O professor ensinava a desenhar cubos, esferas, pirâmides. Eu já sabia fazer tudo isso e fazia bem. Entrei para a PUC, onde conheci o meu mestre, que me ensinou muitas coisas importantes na minha carreira, em seus cursos de desenho, pintura, história da arte e ateliê. E no grupo da PUC que eu frequentava, o assunto que a gente mais conversava era como aprender desenho, como que eu faço para aprender a desenhar o que eu quero, como que eu faço para aprender a usar cores, como fazer para ter criatividade, como desenvolver um estilo, uma linguagem, como fazer para viver de desenho, de arte e muitas outras dúvidas que a gente tinha. Com isso, eu fui aos poucos me apaixonando pelo processo de aprendizagem em arte e desenho. Então, depois de um tempo, eu acabei me formando. Mas enquanto isso eu lia muito, conversava com muita gente sobre arte, técnicas, desenho, pintura, ilustração. Meu mestre da PUC virou meu mestre na vida. E em toda exposição que eu fazia, individual, coletiva, ele conversava comigo sobre o meu desenvolvimento na arte. Trabalhei em escritório de design, agências de publicidade, multimídia, gráficas, até que fui convidado por uma ex-colega de PUC para dar aulas de desenho na universidade. Foi então que eu descobri uma coisa que me deixou verdadeiramente revoltado. Eu descobri que a maioria das escolas e seus professores de desenho usavam metodologias completamente ultrapassadas. As pessoas acham que desenho é uma coisa que é para poucos, para quem tem dons divinos, e faziam as matérias apenas para terem cumpridos seus créditos e seguirem em frente com seus cursos. Mas eu nunca acreditei nisso, nesse tipo de ensino. Então acontecia assim, eu chegava na universidade, dava diversos exercícios para os alunos desenharem, e eles não sabiam como resolver.
queriam que eu fizesse uma espécie de mágica para que eles do nada já soubessem desenhar. Só que 2 horas ensinando 20 macetes para desenhar um rosto não vai fazer essa pessoa desenhar rostos. 1 hora inteira para ensinar 30 truques de como desenhar o tronco do corpo humano não fazia ninguém aprender a desenhar o tronco do corpo humano. Era necessário algo mais que ali, na universidade, na sala de aula, eu não tinha. Eu olhava para aquilo lá e eu queria fazer de outro jeito. Eu queria ensinar o que realmente funcionava. Eu queria que os meus alunos se soltassem e aprendessem a desenhar livremente e de verdade, como eu havia aprendido. E não ficar ensinando um monte de regra de desenho que eles iriam esquecer depois que saíssem da sala de aula. Só que daí, o que aconteceu foi o seguinte: eu não podia fazer isso. Ou eu seguia o que o sistema diz ser o jeito certo de ensinar, ou eu ia comprar briga e ser demitido. E os resultados disso, claro, me deixavam extremamente frustrado. E eu ficava tão frustrado com isso que comecei a dar aula só para os alunos que topavam a minha metodologia de desenvolvimento de linguagem, sem me importar para reclamações que pudessem acontecer. Esses alunos adoravam meu modo de ensinar, respeitando o desejo que tinham ao desenhar, orientando a sua linguagem, apenas facilitando as suas questões e não ensinando macetes pré-fabricados como se faz por aí. Foi então que, mesmo fazendo o que eu amava e sendo adorado pelos alunos, a universidade que eu ensinava mudou a sua orientação e resolveu demitir a coordenadora que me chamara e contratara. Eu fiquei por anos sem rumo, dando aulas particulares, até conseguir me reerguer. E após usar meu conhecimento tecnológico e a experiência que eu tinha em design, resolvi dar um basta nisso de ensinar do jeito convencional, por macete, por truques de mágica. E ao invés de dar aula num curso de design ou de desenho, eu resolvi ensinar do meu jeito. Eu resolvi ensinar os meus métodos de aprendizagem, porque eu sabia que isso era algo muito bom para não ser passado para frente. E eu comecei a fazer isso através do meu site, o mundododesenho.com.br. E também depois através de um curso que eu dei para um grupo fechado de pessoas. Durante 2 meses, esse grupo estudou seguindo minhas orientações, os meus métodos e os resultados que a gente teve foram incríveis. As pessoas saíram extremamente satisfeitas porque conseguiram soltar sua criatividade e técnica em desenho em muito pouco tempo. Isso foi a prova final de que a minha metodologia funcionava. Bom, mas agora você deve estar se perguntando: que método é esse, Fábio? Só que antes de eu te mostrar que método é esse, eu vou te mostrar uma coisa que talvez seja mais importante que o método. Enquanto eu estiver te mostrando isso, eu quero que você pense se você já fez alguma dessas coisas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou te mostrar como é que você não aprende desenho. E por que eu vou te falar isso? Porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado. Tem várias coisas que a gente faz todo dia que mais prejudicam do que ajudam a gente na hora de aprender a desenhar. E aí você fica desmotivado, você começa a achar que a culpa é sua, que você não tem jeito para desenhar. Por isso, é muito importante você saber o que você não tem que fazer, para que você não fique batendo a cabeça na parede, para que você não fique tentando diversas vezes na vida aprender a desenhar de uma maneira que não funciona. Então vamos lá, vamos ver como é que você não aprende a desenhar. Você não aprende desenho usando regras e macetes. Isso aqui talvez você já tenha ouvido falar por alguma outra pessoa e é a mais pura verdade. Decorar e aprender por qualquer regrinha ou macete, gente, não vai te ajudar em nada. Serve para você fazer um desenho anatômico, técnico, nunca para fazer um desenho livre, artístico. Mas se você quer aprender a desenhar para se divertir, para expressar livremente o que tem dentro de você mesmo, ou porque você gosta de desenhar, ou porque quer desenhar com seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, ou se você é uma professora ou é um professor, quer usar os seus desenhos no seu material didático, ou desenhar na sala de aula no quadro, ou por qualquer outro motivo normal, a decoreba de regras e macetes não vai te ajudar. Ela vai mais confundir a sua cabeça do que te ajudar. Pensa bem, quando você aprendeu a desenhar aquele bonequinho de palitinho, ou mesmo aquela casinha simples com uma janelinha, uma porta, uma chaminé, ninguém parou do seu lado e ficou te mostrando regras de proporção ou estruturas mirabolantes. Você era criança. Ninguém ficou do seu lado forçando nada. Você foi na escola, na creche, olhando, aprendendo, errando, se inteirando do processo. Somente processos de ensino que internalizam o seu traço vão te trazer a consciência das partes que têm que ser desenhadas e montadas que nem um quebra-cabeça. Você vai aos poucos montando cada pedacinho do seu aprendizado de modo a poder montar a sua figura. Decorar quantas cabeças tem um corpo de altura, ou que a proporção áurea é tanto por tanto, sei lá. Não vai te adiantar em nada. Milhares de pessoas pelo mundo fazem seus desenhos sem ter decorado
absolutamente nada. Então, se você quer aprender a desenhar com fluidez, a primeira coisa que você não tem que fazer é decorar macete e regra. E se você já estuda desenho e decora esse monte de dicas e truques de mágica, eu sinceramente recomendo que você pare de estudar desse modo e comece a fazer outras atividades, como as que você vai aprender ao longo dessa semana. Você não aprende a desenhar fazendo exercícios do tipo: repita desenhos até ficar idêntico. Repetição mecânica de exercícios, eu falei mecânica, que não incluam a sua criatividade, não serão assimilados pelo seu cérebro e você estará apenas perdendo seu tempo. Esse tipo de exercício é muito comum em diversos cursos presenciais e online de desenho. Te dá um modelo bem desenhadinho e você tem de repetir até conseguir chegar ao modelo exatamente como ele é. Esse tipo de exercício, pessoal, não serve para absolutamente nada. Você está se adequando a um modelo de desenho que não é seu. Mesmo que você goste dele e ache um bom desenho, isso não funciona. Você, na verdade, está se enganando. Você está perdendo seu tempo. Está achando que está aprendendo a desenhar, mas, na verdade, não está. Bom, agora vamos para a última dica de como não aprender a desenhar. E essa dica ela é bastante polêmica. E a mais importante de todas as dicas. Você não aprende a desenhar desenhando. E agora deve estar todo mundo assim: caraca, Fábio, mas como assim? E é o seguinte, pessoal, aprender a desenhar qualquer coisa é a consequência, é o resultado do seu aprendizado. Você não aprende a desenhar desenhando. Você aprende a desenhar aprendendo a observar as coisas. Depois que você aprende a observar, você vai começar a saber o que você precisa desenhar para representar essa coisa. O que faz você desenhar, o que te dá a capacidade de representar alguma coisa, é a sua habilidade de entender visualmente essa coisa. Quando você aprendeu a desenhar uma casa com janelinha, portinha, telhado, foi exatamente assim. Primeiro você aprendeu como eram cada um desses itens de desenho, para só depois desenhar. Para desenhar melhor o que você quer, você tem que observar bastante as coisas que existem. Então, tira da sua cabeça que você tem que ficar treinando o seu desenho, porque o mais importante é, sim, aprender a desenhar, mas antes aprender a observar. É a sua capacidade de entender o que está desenhando. Pois se você fizer isso, você vai ter muito mais resultado. Agora que vocês aprenderam o que vocês não têm que fazer para aprender a desenhar, a gente vai começar a falar do que você tem que fazer. Como que eu estudo desenho de forma eficiente? Quais são as atividades, os exercícios que realmente dão resultado? Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, já que esse vídeo está ficando longo demais. No próximo vídeo, que vai ser publicado agora, quarta-feira, dia 27 de março, eu vou te mostrar em detalhes a minha principal técnica, meu principal método de estudo, para que você mesmo possa começar a usar esse método e tenha os resultados que você procura nos seus estudos de desenho. E antes de fechar esse vídeo, não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo na área de comentários, dizendo o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. Vai lá, porque a área de comentários aqui embaixo é o seu espaço de comunicação. Então vai lá, deixe seu comentário, sua opinião, sua pergunta, porque com isso a gente vai aos poucos criando uma comunidade de pessoas como você, que estão interessadas em aprender a desenhar. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, sua opinião aqui embaixo e a gente se vê na quarta-feira no próximo vídeo.